Leitura do livro Aveluz, de João Nunes Maia. Cura. É bem compreensível que, mesmo sendo publicano, Mateus não poderia deixar de alimentar em seu coração a grandeza da honestidade que o tempo iria prover. Se tinha manias de grandeza, isso se explica, em parte, por ser produto do meio em que viveu como herança de seus ancestrais. O homem, por vezes, é governado pelas contingências do ambiente de que faz parte. Mesmo sem querer, respira os mesmos sentimentos da maioria, sem prejuízo de certa sintonia natural. Levi era um fruto a que o sol da vida já emprestara cores que denunciariam sua maturidade. E o agricultor está sempre atento para colher frutos que anunciam a libertação da árvore. O cobrador de impostos ouviu a voz do mestre que dissera: "Vinde a mim", como o agricultor da vida. Levi, fruto que a colheita aproximara, como um leve toque, caiu nas mãos do mestre. E a gratidão fê-lo oferecer um banquete de sabor inesquecível àquele que dá exemplo do desprendimento às coisas da terra, àquele que corta de uma vez só a usura, a ganância, procurando buscar as grandezas da vida em espírito e em verdade. Mateus assistira a muitas curas de Jesus por simples palavra ou delicado toque das mãos, e aquilo o levava à meditação prolongada desta forma: que poder é esse que não é dado a todos os homens? Já havia lido em vários livros as façanhas dos santos, a notícia sobre os místicos, e conhecia por informações seguras a vida de Buda. Mas assistir frente a frente a esse tipo de coisa, nunca tivera esse privilégio como acontecera diante de Cristo. E isso remoía no seu íntimo. Como isso poderia se processar? E se rematava: a vida tem dessas coisas. Às vezes os próprios sábios não compreendem a sabedoria maior que é Deus. Sabia Mateus que a medicina em Roma e na Grécia estava muito adiantada, mas havia ainda muitas enfermidades que não eram curadas, e os próprios terapeutas morriam com simples dores de cabeça. E então, como um homem tido como profeta, era temido por todas as doenças, inclusive as incuráveis, bastava uma ordem sua para que elas saíssem dos corpos torturados pelas suas presenças. Esse homem tinha algo de divino, que merecia todo o respeito e reverência dos demais. O "vinde a mim" bastou-lhe para abandonar tudo e acompanhar o mestre. Queria ser um médico como o Senhor, um médico de almas. Levi, percorrendo as encostas de Betsaida, parou em um casebre cujo aspecto deixava ver a situação dos moradores. Chegou à porta e notou que no interior alguém chorava. Percebeu correrias que deixavam bem nítida a presença de doente grave. Tal era o movimento da casa. Pelo impulso da bondade, foi entrando, viu alguém e pediu licença.
causando admiração a todos. O cobrador de impostos, resmungou o velho na cabeceira da cama de uma criança semi-morta, e os outros pararam olhando cismados. Mateus, desconcertado, pediu licença mais uma vez e o velho curvou a cabeça cedendo. Levi perguntou: porventura posso fazer alguma coisa por vós? O que querem de mim? Não fui chamado, mas estou aqui para servi-los. A desconfiança pairou no ar. Como acreditar em um homem que, sendo judeu, não tinha pena dos seus irmãos e servia de ponte do dinheiro dos judeus para Roma? Mesmo assim, ele insistiu em saber o que tinha o menino e pensou em recursos para curá-lo. Lembrou-se de Jesus. Se ele estivesse aqui. Mas como não era possível, lembrou-se do que ele havia dito no ato de uma cura. Podeis fazer ainda maiores coisas do que eu faço. E avançou para perto da criança. Pôs as mãos sobre o enfermo e ordenou que ele andasse em nome de Deus. Repetiu umas 3 vezes e esperou, confiando no Senhor. Nesse instante notou com um leve abrir de olhos que o menino estremeceu. Aumentou-se-lhe a fé. Elevou a Deus uma oração fervorosa. Quando terminou, viu que a criança se tranquilizara. Deu um sorriso e silenciou. Os familiares provocaram tumulto. As mulheres destamparam em choradeiras que pareciam pertencer aos muros de lamentações. A tristeza pairou no ar. Mateus, assustado e pálido, quis sair. Deu-lhe vontade de correr, decepcionado com seus poderes. Sentiu-se fraco, abatido, pensando: eu é que deveria ter morrido em troca desse vexame. Quando se aproximou da porta, pernas trêmulas, uma mão segurou seu braço. O medo aumentou. O que será? Testemunho não é. Se eu for agredido, pode ser um reparo ao que eu fiz, já que nada fiz de bom. A consciência o tranquilizou e ele pensou: devo ceder com humildade. O ancião, com alguns riscos de lágrimas nas faces, falou a Mateus com a voz entrecortada: meu Senhor, agradeço-te imensamente pelo que fizeste. Considero a tua presença nesta casa o resultado das orações que acabamos de fazer a Deus Todo-Poderoso. O Senhor curou meu filho deste fardo pesado que ele vinha carregando há mais de 12 anos. Ele nasceu surdo e mudo, e depois descobrimos que quase não enxergava. As pernas eram mirradas e nasceu sem os dedos das mãos. Os intestinos desta criança, quando ela faz muita força para chorar, saem para fora em grande parte, sendo preciso grande habilidade para devolvê-los ao seu lugar habitual. Não nasceram dentes nesta criatura de Deus, e sua cabeça o Senhor pode constatar. Na base do crânio é uma chaga
em que nenhum bálsamo faz efeito. Diante da narração do velho, Mateus não suportou e deixou seu corpo descer, assentando-se no chão e pedindo água. O velho atendeu o discípulo e beijou suas mãos com reverência, dizendo: A morte do meu filho, Senhor, foi um milagre que não esperávamos. Ele sempre foi resistente a todos os sofrimentos. Graças a Deus. Graças a Deus nós descansamos. Mateus ficou algum tempo com aquela família, despedindo-se atordoado após o que desceu para o centro de Betsaida, pois a hora já o chamava para a reunião na igreja dos pescadores. O ex-cobrador de impostos se mostrava diferente. Jesus sorriu para João, que formulou uma oração, abrindo os trabalhos da noite. Mateus, sem se fazer esperar pelos demais, levantou-se meio triste e perguntou ao mestre: Senhor Deus, irmão Jesus, queiras me responder explicando o valor da cura? O que é curar enfermos? Agradeço-te se por acaso for ouvido o meu pedido. O Nazareno, tranquilo e confiante, manifestou-se: Mateus, o que queres que eu faça para que tenhas confiança em Deus? A cura não é somente o restabelecimento do desequilíbrio orgânico das pessoas. Não é somente devolver aos paralíticos os movimentos das pernas e braços. Não é somente, Mateus, fazer ver aos cegos. É também libertar almas que estão presas no cárcere da carne. Talvez por medo de tornar a voltar para a região de onde vieram. Quando se inicia um incêndio em uma casa e és chamado a cooperar, o muito que a tua inteligência atinge é procurar salvar as criaturas que moram na referida residência. O mais, tudo vira cinza. Vais ficar triste e desnorteado porque se queimou a casa e a mobília? Deverias ficar sem condições para a alegria se tivessem morrido as pessoas e somente se salvado a casa e os utensílios. O corpo, Mateus, é uma roupa de alma que em muitos casos já aparece com vários remendos. Em determinadas circunstâncias, quanto mais a ciência mexe, piora a situação. Fizeste bem de te aproximares daquela casa. Foram as tuas mãos que desataram as amarras da alma ali presa. Não deixa de ser um princípio de cura, porque ela já partiu com acentuado alívio. Tu sofreste, porque querias que Deus te atendesse da maneira que julgavas melhor, ou seja, devolvendo o doente em perfeitas condições aos seus. Esqueceste de pedir que Deus fizesse a vontade dele e não a tua, pois nem sempre sabes o que queres. O mestre interrompeu seu discurso. Ninguém ouviu nada no salão. Os mais curiosos ficaram aflitos para conversar com Levi acerca do ocorrido. O que teria se passado com o companheiro? Acalmaram-se, pois mais tarde saberiam. Mateus começou a se sentir melhor
e esperou o que o mestre tinha a mais para dar. Jesus, sereno, prosseguiu. Na verdadeira acepção da palavra, ninguém cura ninguém. Nós podemos servir de alerta para que os enfermos se curem a si mesmos. No entanto, essa realidade só poderá ficar em evidência para um futuro muito distante. Por enquanto, é bom que a ilusão se manifeste, para que os enfermos, pela força da própria dor, conheçam a si mesmos e façam uso do que têm em seus corações, depositado por Deus, que é o Pai de todos, gerador do amor universal. Quem espera a cura fora de hora ainda desconhece os remédios existentes por dentro que, por vezes, deixam parecer habilidades exteriores que podem ser chamadas de alívio. A verdadeira cura, o restabelecimento completo da alma e do corpo, vem da fonte inesgotável do espírito, que não foi feito enfermo, mas com perfeita saúde. Se queres ser, e a bem dizer vais ser, um terapeuta volante em nome da caridade, ao curares os corpos, não te esqueças das almas, de propiciar a elas meios de autoconhecimento, por ser esse meio um caminho ou uma semente de luz que cresce na temperatura do amor concedido pelo coração. Mas antes, meu filho, antes de pretender curar os outros, deves principiar a cura de ti mesmo, com esforço próprio, na feição de disciplina e educação de costumes antigos que o progresso não aceita mais. Cristo abençoou a todos e levantou-se em direção às portas, que já estavam sendo abertas. Mateus, meio lá, meio cá, ainda pensava na velha ideia de curar, mas curar os corpos. A alegria parecia ser maior, mesmo que fosse meio transitória. Entregava a Deus e a Jesus o que ele fizesse, e levantou, partindo para maiores feitos. Que Jesus nos abençoe.